Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo pedindo e agradecendo. E eu quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 10. Vou ler do versículo 47 até o 52. Dizem assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. 30 de abril de 2025. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te apresentar a cada pessoa que me ouve, a família de todos. Resolve todas as causas. O Senhor pode fazer isso. Essa nossa missão, a minha família, a minha vida, eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo pedindo e agradecendo. O ser humano, a gente vê que sempre quer ganhar alguma coisa, né? A gente observa isso que começou a acontecer desde que foi oferecido alguma coisa para Eva. E Eva nem estava pedindo, mas recebeu. Adão também não estava pedindo, mas Eva passou para ele. Só que por conta disto veio o pecado, junto com o pecado veio todas as mazelas que hoje a gente conhece do ser humano. Então, o ser humano, ele é aquele que quer ser o centro de todas as coisas. Estou falando do ser humano comum, natural. Uma pessoa que encontrou Jesus, né? Assim como você, a senhora, o senhor, com misericórdia da minha pessoa, a gente, né, procura viver uma vida diferente, né? Não que sejamos melhores do que eles, as pessoas que não agem assim, mas para cumprir com a palavra de Deus. É viver como Jesus viveu, com humildade, com mansidão, né? Sem soberba. E aqui a gente vê alguém pedindo. E essa história, que eu não vou nem relatar aqui, porque é muito conhecida, Jesus estava saindo ali da cidade de Jericó, e esse homem que era cego, ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali perto. Aí ele disse: não vou perder essa oportunidade. E certamente, como ele não podia ver, né? Mas ele ouviu o barulho, né? As pisadas da multidão. Ele sabia que era muita gente, mas ele não desistiu. Primeiro ele se esforçou. Acho que deve ter pedido para alguém: me leva até ali perto de Jesus. Ou talvez nem pediu isso. Ele pediu só a Jesus. Mas não tem problema não, a gente pode pedir às pessoas também, né? Tem coisa que a gente pede às pessoas e as pessoas podem resolver. Talvez ele pediu alguém para levá-lo lá porque ele era cego. Mas tem coisa que só Jesus pode. Então, no caso, vamos supor, uma conjectura minha, ele pediu para um ser humano fazer o que o ser humano podia. Levar ele até a multidão onde Jesus estava. Mas o que Jesus podia fazer, que era um milagre, para ele passar a ver, o homem que ia, ou a pessoa que levou até lá, até Jesus, não podia. Então aí é a parte de Jesus. Aprendamos uma lição aqui, né? Quando é a coisa para Deus fazer, só Deus faz, né? Aí acontece que chegou junto de Jesus e ele começou ali diante de Jesus a clamar: Filho de Davi. A gente sabe que Jesus, no sentido humano, tem aquela linhagem, né, de Davi. Tem misericórdia de mim.
Pedir por compaixão, isso é um pedido, e é um pedido assim, daqueles bem, digamos assim, sabe, profundos. É um pedido desse tipo. Aí Jesus parando disse, aliás, antes disso, a multidão que seguia Jesus tentou calar esse homem. Veja bem, desculpe pessoal, estou preocupado com a hora. Veja bem, se a gente imaginar a dificuldade que esse homem já sentiu antes de chegar até Jesus, porque ele não conseguia ver, e quando ele consegue chegar diante de Jesus, tem esse obstáculo. Não, cala a boca, ele não vai te ouvir. Talvez fosse ele uma pessoa sem fé em Jesus, sabe? Mas ele cria, ele acreditava, eu acredito, que ele estava crendo no seu coração que Jesus ia atendê-lo e ouvi-lo. Porque se a gente clamar, gente, se nós clamarmos ao Senhor Jesus, Ele vai nos ouvir. Ele vai nos responder, ou sim ou não, mas Ele vai responder a gente. Não vamos ficar aí somente clamando. Claro que tem um tempo, né? Que não sei quanto tempo aquele cego ficou clamando, mas aqui pelo menos a gente vê que ele clamou mais de uma vez. Aí quando o pessoal dizia assim, para, desiste, Jesus tem tanta gente importante para dar atenção, vai dar atenção a você, um cego que está todo empoeirado, né, com essa capa cheia de poeira, porque a estrada de Jericó passava muitas carruagens. Aí Jesus parou, porque ele continuou a clamar, né? E disse, mandou chamar o cego. Aí quando alguém chegou já junto de Jesus, do cego, já mudou a conversa. Veja, quando Jesus entra, né, na conversa, no argumento de alguém, a coisa muda. Os mesmos homens que estavam mandando ele se calar, agora, depois de ter tido contato com Jesus, ter visto como é que Jesus tratou aquele homem, aí agora vai dizer assim, ei, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Jesus parou tudo na multidão para dar atenção àquele cego. Jesus vai parar todas as coisas só para te atender. Você crê? Diga amém. Aí diz assim que ele lançou a capa, né, o cego, jogou fora a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aí Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Essa história a gente sabe. Mas o que é que eu quero dizer? Pedindo, como eu dei o tema hoje, e agradecendo. Porque quando ele ficou curado, no versículo 52, a Bíblia diz que logo ele seguiu a Jesus pelo caminho. Isso é uma forma de gratidão. Quantas vezes a gente pede bênçãos ao Senhor, o Senhor nos concede, e a gente se esquece de agradecer, né? Tem várias formas de agradecer. E aqui, esse homem cego, a forma que ele encontrou de agradecer foi seguir a Jesus. Jesus, vou seguindo contigo. Há uma expressão, aliás, um relato que a gente conhece, né? Quem lê a Bíblia, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 17, versículos do 12 ao 18. Eu não vou ler por causa do tempo, mas aqui fala que Jesus ia entrando numa certa aldeia e assim, foi ao encontro dele 10 homens que tinham lepra. Eles eram leprosos. Aí levantou aqueles homens a sua voz, eles levantaram, dizendo, mestre, tem misericórdia de nós. A mesma palavra que o cego usou, misericórdia. Isso comove Jesus. Peça misericórdia ao Senhor nas suas orações. Então, Jesus, aqui a gente sabe, se você quiser ler, a senhora, o senhor, leiam depois todo esse contexto, que eu vou somente mencionar um texto dele aqui, tá? Versículos 12 até o 18 de Lucas, capítulo 17. Aí Jesus curou aqueles homens, né? Mandou eles procuraram os sacerdotes, né? E ficaram limpos, e aí eles foram agradecer. Aliás, cada um seguiu sua vida, mas um desses 10, disse assim, eu pedi, eu não queria ser ingrato, eu não quero ser ingrato para aquele que me atendeu, que me curou, eu estava sofrendo muito. Talvez os 9, né, os colegas dele, rapaz, desses para lá, depois a gente vê isso. Não, eu vou agora dizer para ele que
eu agradeço porque ele me ouviu, eu pedi e ele, me concedeu o que eu estava pedindo. Aí Jesus chega, pergunta para ele, quando ele já está agradecendo a Jesus: não foram 10 os limpos? Jesus sabia que todos foram curados. E onde estão os 9? Está vendo que tem gente ingrata para Jesus? Isso é uma reflexão para mim. Quantas vezes eu peço a Jesus, peço, pedindo. Ele me dá. E eu não agradeço. Está entendendo? Aí Jesus sabe disso. Jesus quer que a gente agradeçamos para poder a gente receber mais. Aí o versículo 18, aí Jesus ainda continua dizendo: não houve quem voltasse para dar glória a Deus. Não é nem para... é dar glória a Deus. Jesus estava fazendo tudo aquilo em nome do Pai. Senão este estrangeiro. Por quê? Porque esse homem era samaritano. Talvez os 9 fossem judeus, da linhagem de Jesus. Mas aqueles samaritanos, que a gente sabe da história, que não vem ao caso agora, porque o assunto é outro. Mas aquela divisão que Jesus já havia quebrado, aquele homem samaritano, que talvez nem quisesse saber de Jesus, foi quem foi e pediu e depois foi agradecer a Jesus. Que Deus nos ajude, que a gente possa, através dessa mensagem de hoje, ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, principalmente quando a gente pede. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.